Fatalidade, 2 garis morrem em acidente com caminhão de lixo no Paranoá. Bullying, especialista fala ao vivo no estúdio sobre como enfrentar o problema. Perigo, comunidade teme desabamento de caixa d'água com problemas na estrutura em escola de Taguatinga Norte. E mais, Polícia Civil prende homens que falsificavam documentos em gráfica de Ceilândia. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A gente começa o Band Cidade falando de um acidente grave que aconteceu no fim da manhã no balão de acesso ao Paranoá. Um caminhão de lixo desgovernado capotou. 2 garis morreram no local e o motorista não se feriu. O acidente foi por volta das 11 horas da manhã no balão de acesso ao Paranoá. 2 pessoas ficaram presas às ferragens e morreram ainda no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle e bateu na mureta de concreto de um posto policial que está desativado. O condutor do veículo, ele perdeu o controle, né, e veio a capotar aqui no balão de acesso ao Paranoá, o conhecido balão da água de coco, né? O motorista saiu ileso, mas os outros 2 ajudantes dentro do caminhão que estavam na cabine ficaram presos às ferragens e o médico já constatou o óbito no local. Bastante abalado, o motorista não quis gravar a entrevista, mas conversou com a nossa equipe. Disse que ao fazer a curva, o freio falhou e acabou perdendo o controle do caminhão. Que pena, né, gente? De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana, o caminhão é de uma empresa particular e não tem contrato com a SLU. E vamos acompanhar, então, nesse momento, como é que está a volta para casa nessa quinta-feira. Vamos ao trânsito ali na Estrada Parque Contorno, justamente perto do local onde houve esse acidente pela manhã. Movimentação tranquila por lá, os carros andando na velocidade da pista, sem engarrafamento. Então, pelo jeito, o trânsito não continua impactado por lá. Agora a gente vai para Estrutural, na altura da cidade do automóvel. Estrutural bastante movimentada, ainda aberta nos 2 sentidos. Muitos carros, mas estão andando também, parece que na velocidade da pista, sem demora, sem lentidão no trânsito. Agora a gente vai para a Estrada Parque JK. Estrada Parque JK, já na subida ali para o Jardim Botânico, Lago Sul, movimentação normal, um pouco mais de carro, né, para o horário, mas estão andando na velocidade da pista também sem lentidão. E a gente encerra então o nosso giro na EPGU. EPGU, está complicado o trânsito por lá, muita movimentação, muitos carros, muitos ônibus. Mudou a câmera nesse ângulo, dá para ver que está andando, embora tenha muito carro. Talvez a gente tenha visto um trecho que está um pouco mais complicado, mas sempre chega uma hora que fica mais tranquilo o trânsito pelo horário. E olha que absurdo, a caixa d'água de uma escola em Taguatinga Norte está com a estrutura comprometida desde 2017, sem nenhuma obra de reparo nesse período. No começo da semana, a Secretaria de Educação isolou a área por medida de prevenção. A nossa equipe foi até lá conferir de perto essa situação. A caixa d'água da Escola Classe 18 em Taguatinga Norte está cheia de rachaduras e infiltrações. As colunas estão tortas, o desnivelamento impressiona e assusta. Há ferrugens e sinais de desgaste. A fiação está exposta. O medo de todos é que aconteça uma tragédia. Uma fatalidade. Pode acontecer uma fatalidade. E depois que acontecer, vão tomar providência? Aí é tarde demais. Na escola estudam cerca de 650 alunos. O ensino é inclusivo e o colégio também atende crianças com necessidades especiais. O filho da Renata é autista. Ela teme pela segurança dele e das outras crianças. Ele é hiperativo, ele fica zanzando de um lado para o outro e aí eu fico com medo dele vir para essa área que não pode, porque ele não entende que não pode. A caixa d'água foi condenada pela Defesa Civil em 2017. No dia 29 de março deste ano, o órgão voltou a constatar o perigo e interditou o local.
Mas o isolamento não afasta o risco, já que a estrutura fica em frente a uma quadra de esportes e ao lado do refeitório. Trabalhar embaixo dessa caixa d'água é difícil, porque a gente fica as panelas no fogo e com o olho lá na caixa, né? O presidente do Conselho Escolar mostra a pilha de documentos. Em dezembro de 2017, um laudo assinado por engenheiros da Secretaria de Educação alerta para a necessidade de demolição da caixa d'água. 1 ano e 4 meses depois, a escola recebeu uma nova visita dos técnicos, mas a informação que recebeu agora causou estranheza. A empresa responsável pela manutenção deve apenas fazer reparos. Em 2017 se dá um laudo falando da necessidade de demolição e reconstrução e agora em 2019 mudou, sendo que, pela lógica, com o passar dos anos, aumenta a necessidade, né? Então a gente não consegue entender o porquê dessa alteração de laudo. Com toda essa burocracia, a estrutura vai se deteriorando cada vez mais. E os buracos na área externa, como esse aqui, já estão por toda parte. E uma das grandes preocupações é que a caixa d'água desabe bem em cima da central de gás que fica atrás da estrutura e acabe provocando uma grande explosão. Fazer uma espécie de maquiagem é tudo o que pais e professores não querem. Eles cobram uma solução segura e definitiva. Enquanto isso, continuam mandando os filhos para a escola com o coração na mão. A gente está vindo aqui deixar nossos filhos para ir trabalhar, em saber que a qualquer momento pode chegar alguma notícia ruim. A Secretaria de Educação informou que a equipe de engenharia esteve no local e emitiu um laudo para a realização de vários serviços para recuperar a caixa d'água. E confirmou que o trabalho vai começar em breve, a gente aqui vai ficar de olho. E olha que perigo, um estudante de 15 anos foi assaltado e ainda esfaqueado em frente à escola onde estuda no Paranoá. A polícia investiga o caso como tentativa de latrocínio. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira, em frente ao Centro de Ensino Médio 1 no Paranoá. Um dia depois, o clima no local é de insegurança. O vice-diretor da escola diz que a região é perigosa. Nosso problema é na parte externa da escola, né? Aqui é um conglomerado de instituições, o CEF2, o CEF4 e o 10001. Então, essa região aqui é uma região muito visada por esses meliantes, que a gente precisa de respaldo mesmo da Polícia Militar, principalmente nos períodos de entrada e saída dos turnos. O adolescente de 15 anos foi abordado por 2 assaltantes em frente ao colégio. Mesmo entregando o celular aos criminosos, o jovem levou 2 facadas. A dupla fugiu e ainda não foi identificada pela polícia, que investiga o caso como tentativa de latrocínio. Por sorte, o estudante não teve ferimentos graves. Ele acabou sendo esfaqueado no braço e no pescoço, onde ele levou alguns pontos, né, nessas regiões. Eu soube que ele está estável, né, não tem nenhum risco de morte, ele simplesmente está bem, ele vai se recuperar. Por meio de nota, a PM informou que fez buscas por toda a região, mas os suspeitos não foram localizados. E disse que o Comando de Policiamento Escolar atua na prevenção de crimes no ambiente estudantil, com operações específicas como a Operação Varredura e a Operação Escola Livre. Além disso, é realizado patrulhamento de forma ininterrupta nas áreas escolares. E olha, dia 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Bullying, para quem não sabe ainda, são piadas, apelidos e até mesmo agressões físicas que podem resultar em traumas. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o psicólogo João Sérgio Salgado. Oi, João, boa noite, seja bem-vindo ao Band Cidade. Obrigado. João, como enfrentar o bullying? É uma pergunta complexa, né? Ela é complexa, mas o bullying é um fenômeno que não é tão recente assim. A gente tem relatos de bullying já desde o século XVIII, mas que ele, nas últimas 2 décadas, principalmente, tomou uma dimensão muito grande, principalmente com as redes sociais. E a escola é um dos espaços onde mais a gente percebe a presença do bullying. Ele acontece em toda a sociedade, mas na escola é onde se dá mais. A gente acha que tem que haver um trabalho preventivo dentro das escolas, espaços de escuta, onde as crianças possam falar, possam ser ouvidas e possam expressar o seu sentimento quando estiverem sendo vítimas do bullying, né? Então, a escola tem um posicionamento fundamental nessa questão do bullying, Sim, né? é fundamental, porque muitas vezes a criança, quando ela sofre o bullying, ela
se retrai, ela não fala e muitas vezes ela guarda esse sentimento vira uma tristeza pode virar uma depressão e em casos mais graves de automutilação e até suicídio mesmo. Então é importante que esses espaços dentro da escola, em sala de aula, o professor esteja atento, a família também em casa, né, quando a criança demonstra desmotivação para ir para a escola, ou o rendimento escolar cai muito, ou ela de alguma forma já não se preocupa mais com o seu cuidado, né? Era isso que eu ia perguntar. Esses são sinais que os jovens dão quando tem alguma coisa errada, né? Quando está sofrendo bullying, né? Isso, aí a família tem que estar bastante atenta também para esses sinais. Procurar a escola também, tentar dialogar com a escola, ver o que está acontecendo dentro da escola, se alguma medida preventiva possa ser feita de imediato e caso seja uma coisa assim muito exacerbada, muito forte mesmo, pode chegar até o ponto de se tirar da escola, mudar de escola, mas o importante mesmo é que tenha um trabalho preventivo dentro da escola para que se evite a chegar a esse ponto, né? E tem a questão hoje em dia que você falou, João Sérgio, da internet, né? É meio incontrolável isso, né? Como é que, de repente, os pais podem lidar com isso? Como é que vocês lidam com isso nas escolas? O cyberbullying, né, ele é muito difícil de ter um controle, né? Porque hoje as crianças têm acesso a todas as redes sociais através do telefone celular e eu acho que é a atenção mesmo dos pais, saber o que os filhos estão vendo, limitar também o acesso a algumas redes sociais, tem programas que podem, né, bloquear alguns tipos de páginas, limitar um pouco também o uso do celular, não deixar que a criança fique tanto tempo no celular, no tablet, no computador. E tem outros tipos de atividades que não só as redes sociais, né? Acho que hoje é um campo assim meio incontrolável, então tem que ter uma forma de limitar mesmo para que seja também preventivo nesse cyberbullying. Tá ótimo, obrigada, viu, João, pela participação, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Imagina só essa cena, você abre uma torneira da sua casa e no lugar de água sai areia. Pois essa é a situação de alguns moradores da Granja do Torto. Tem gente que até ironiza, viu? Diz que já está pensando em usar areia que sai das tubulações para reformar até a casa. Os moradores da Granja do Torto estão indignados com a qualidade da água que tem chegado às casas. De dia, ela vem forte, forte mesmo. Né? Depois que passou uma semana sem água. E à noite, quando dá assim 7 horas da noite, eles diminuem, que não dá para tomar banho. Sempre que a gente vai mexer com caixa d'água, é um absurdo, é quase um dedo de lama que junta lá embaixo da água. Esse problema da falta de água tem sido recorrente, tem causado um transtorno terrível aqui para a nossa comunidade, porque além da falta sem comunicação, essa água quando retorna, ela retorna com muita pressão, estourando a tubulação hidráulica, cheio de areia, de terra, e isso causa um problema terrível. Quer dizer, isso quando a água chega. A dona Inácia ficou 24 horas sem água. Quando voltou, quebrou o hidrômetro. Sabe por quê? Porque em vez de vir água pura, cristalina, olha só o que veio junto com a água. Aí, cano nenhum resistiu, né, dona Inácia? Não resistiu, não. Lá dentro o chuveiro já queimou, torneira toda hora a gente troca, não tem jeito. Liga na Caesb, ele não, tá faltando água no torto, não dá para arrumar só quando a água voltar. É tanta areia que a vizinha da dona Maria já está pensando em usar o material na reforma da casa dela. Rebocar a parede, né? Não vou precisar de comprar areia, porque está tendo areia. Em nota, a Caesb informou que foram registrados 2 rompimentos de rede de água na região nos dias 27 e 29 de março em pontos diferentes. Equipes da companhia estiveram no local para fazer os reparos necessários e interromperam por menos de 24 horas o fornecimento de água, mas a Caesb garante que o abastecimento já está normalizado. Eu pergunto, imagina se não tivesse, né? E a Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava as denúncias de fraude no concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você também. Esse inquérito foi concluído lá pela Coordenação Especial de Combate
à corrupção, ao crime organizado e aos crimes contra a administração pública. Os investigadores, eles não constataram qualquer sinal de fraude e também não houve indiciamentos. A gente lembra que a prova foi anulada porque no dia do certame os candidatos exibiram as provas na janela, saíram das salas, enfim, conversaram sobre as questões. Candidatos, inclusive, usaram o telefone celular. Em algumas salas faltou até mesmo o fiscal de prova. Foi uma confusão generalizada. Muita gente veio do norte, nordeste do país para fazer essa prova, para chegar aqui em Brasília fazer essa prova. E aí foi essa confusão total. E as pessoas acabaram procurando a delegacia, registraram o boletim de ocorrência, por isso essa investigação aí da Polícia Civil. A gente lembra o seguinte, o IBRAE, que é a banca responsável, remarcou a prova para o cargo de educador social. Ela deve ser aplicada em 14 de abril. Juliana. Seja tranquilo, né? Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. A Câmara Legislativa suspendeu o pregão eletrônico para a compra de 5 carros oficiais que custariam quase R$450 mil aos cofres públicos. Os carros seriam usados pela mesa diretora e servidores da casa. De acordo com a Câmara Legislativa, a licitação vai ser reorganizada para entrar em pauta nas próximas semanas. Assunto de hoje é de Cláudio Humberto. Olha, a Câmara Legislativa suspendeu, mas não cancelou a compra de carros oficiais para membros da mesa diretora, na contramão do recado que os deputados distritais receberam das urnas, para que sejam extintas todas as formas de privilégio, principalmente no Poder Legislativo. Só a pretensão de meter a mão no nosso bolso, tirando R$500 mil para comprar carrões para a mordomia, só isso já deveria merecer processo por quebra de decoro parlamentar. E as explicações são risíveis. Deputados dizem que os carros são institucionais, como se existisse essa excrescência. Não há como acreditar em deputados que amam privilégios e mordomias, que esses deputados tratem com seriedade o dinheiro público. É uma vergonha que a política velha predomine numa Câmara Legislativa totalmente renovada pela indignação e até revolta dos brasilienses. Que vergonha, senhores deputados. O SLU interditou o galpão onde funcionava a Associação dos Catadores de Papéis. Era lá, no setor de Garagens Norte, que trabalhava o rapaz que morreu por leptospirose, que é uma doença grave transmitida por uma bactéria presente na urina dos ratos. Ele era catador há 2 anos. Esta foi a primeira morte pela doença no DF este ano. No total, foram registrados 6 casos de leptospirose agora em 2019. Em 2018, foram 7 casos com 4 mortes. A Vigilância em Saúde já organizou o calendário de fiscalização das condições sanitárias desses espaços e o SLU vai providenciar a vacinação para os catadores que tiverem interesse. E neste sábado será comemorado o Dia Mundial de Tênis de Mesa e durante todo o fim de semana o JK Shopping vai sediar um torneio dessa modalidade olímpica. Atletas da Associação dos Mesatenistas de Taguatinga vão ser desafiados pelo medalhista Kazuo Matsumoto. No sábado, as partidas serão das 10 da manhã às 8h30 da noite e no domingo de meio-dia às 7h30 da noite com entrada de graça. A seguir, vamos saber mais sobre as doenças que podem ser diagnosticadas pela boca. A gente volta já já.